Shalom Leculan, shalom a todos que estão no canal Techuvá Total, acompanhando um pedacinho da física. Meu nome é Renato de Prinzio e eu trago para vocês um breve estudo, um pequeno resumo de conceitos básicos de física, porque nós nos deparamos com um número no estudo da porção Yitro, nós nos deparamos com o número 5.778 e vamos identificar esse número no nosso dia a dia. E, para tanto, eu preciso trazer para vocês alguns conceitos de física para que você tenha um total entendimento da importância desse número. E no último encontro nós começamos a falar do átomo, né? Nós falamos que toda a matéria do universo é composta de átomos e que os átomos têm algumas representações, né, para que a gente possa trabalhar com os conceitos. A gente precisa ter uma representação gráfica de como é um átomo, já que não temos condições de visualizar o átomo. Não temos o seu tamanho é muito diminuto para que possamos, com os nossos instrumentos atuais, olhar dentro do átomo. Então, inicialmente chegamos ao conceito dessa estrutura, né, onde o núcleo atômico é composto por partículas carregadas com carga positiva, os prótons, e partículas sem carga, os nêutrons, e na eletrosfera, ou seja, numa nuvem que envolve o núcleo, nós temos os elétrons que têm carga elétrica negativa. O número de prótons e o número de elétrons é igual, de forma que o átomo é eletricamente neutro, ou seja, você não verifica nenhuma eletricidade no átomo. O átomo tem carga elétrica neutra. E os estudos demonstraram que o átomo não tem exatamente essa forma, mas sim uma forma de algo mais difuso, né? Difuso dessa maneira. Muitos experimentos deram resultados que foram analisados, que foram transformados em equações matemáticas, que demonstraram que a estrutura do átomo é mais ou menos assim, né? Tanto essa estrutura como essa são estruturas tridimensionais, ou elas se mostram em todas as direções, né? Há uma simetria, como nós dizemos na física, né? Há uma simetria espacial. E nós percebemos que esses resultados matemáticos que explicavam os experimentos que eram realizados passaram a demonstrar, né, outros fenômenos que ainda não eram observados e que depois, com os resultados, passaram a ser observados, garantindo assim que as equações, a metodologia utilizada era adequada. E nós percebemos também o seguinte: nós percebemos que tanto essa estrutura quanto essa, a maior parte do espaço compreendido por um átomo é de um espaço vazio, né? Um espaço vazio entre elétrons e prótons. Essas curvas aqui, essas curvas, elas na verdade representam apenas o caminho que o elétron percorre. Ela não existe, né? Só existe o próton, o nêutron e o elétron, com distâncias que, trazidas para a nossa dimensão, seriam distâncias de muitos quilômetros, né? E também nessa estrutura nós vemos que a maior parte da distribuição de elétrons no átomo é de alguma coisa sem forma, sem uma forma definida. O elétron não está rodando, girando em torno do núcleo numa curva certinho como essa aqui, mas ele tem uma probabilidade de estar em algum lugar, né, em torno do núcleo, garantindo assim, trazendo entendimento para essa frase que diz que a Terra
autônomos e sem forma e vazia quando identificamos a Terra com a matéria. Desde muito tempo sabemos que tudo que existe na natureza, vamos tratar do nosso planeta, vamos focar no nosso planeta, tudo que existe é composto por átomos, e os átomos se associam, né? Átomos individuais, uma quantidade pequena de átomos, pouco mais de uma centena de átomos, formam todos os elementos, todos os materiais, tudo que a gente possa encontrar na natureza, né? E aí essas ligações, né? Essas ligações já foram catalogadas muito antes de se conhecer, de se ter uma ideia da forma do átomo, né? Da forma dessa estrutura que nós obtivemos aqui. Então, essas ligações que existem entre diferentes átomos formam moléculas que formam todos os tecidos dos órgãos, por exemplo, dos órgãos dos seres humanos, dos animais, da estrutura das plantas. Tudo é formado por átomos que se ligam em ligações químicas. Uma das ligações químicas muito comum é a chamada ligação covalente, né? Ligações covalentes que têm diversas características entre elas, diversos tipos, né? Diversas formas de acontecimento entre elas, mas que basicamente se dá da seguinte maneira, né? Nós temos, por exemplo, aqui o exemplo da água, né? O exemplo da água é muito comum se usar esse exemplo porque nos mostra muito bem como se dá esse processo essa ligação covalente. Então nós temos um átomo de oxigênio, né? O oxigênio tem 8 elétrons, né? Tem 8 prótons no núcleo, 8 elétrons girando ao redor do núcleo. E esses elétrons, eles não podem ficar mutuados de qualquer maneira. Existem regras muito específicas, né, que definem como eles podem se distribuir dentro nessas chamadas camadas, né? Então, nós percebemos que com 8 elétrons tem 2 na camada mais interna e 6 na camada mais externa. 6 não é um número muito bom para essa camada, fica faltando elétron aqui, e esse átomo se liga facilmente com outro átomo que tenha a possibilidade de oferecer 2 elétrons para formar nessa camada 8. Né? E nós temos um átomo, o átomo de hidrogênio, que tem um elétron só girando ao redor do seu único próton, né? Um átomo bastante simples, o átomo mais simples do universo, que ocupa o maior número de elementos do universo, é formado por átomos de hidrogênio. Então, átomos de hidrogênio, ele é muito abundante em todo o universo por ser o mais simples. E ele também, né, com um elétron só na sua camada, ele está, digamos assim, desfalcado, ele está precisando ter mais um elétron para ter 2, né? Então, dessa maneira, o átomo de hidrogênio é um forte candidato a se unir com o átomo de oxigênio, né, cedendo esse elétron, trocando esse elétron, e 2 átomos, então, seria, não, na verdade, 2 átomos é a melhor solução para essa ligação. Então, o átomo de hidrogênio passa a ter, cada um, 2 elétrons girando ao redor do seu núcleo, e o átomo de oxigênio passa a ter 8 elétrons nessa última camada, formando uma ligação muito, muito proveitosa. A água tem dezenas de características que fazem com que ela seja o elemento mais importante para a existência da vida, né? Então, a água, por ser formada com essa ligação, né, entre um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, então é uma molécula de água, né, ela
tem muitas características que fazem com que ela seja a base para toda a vida. É interessante notar aqui que há um compartilhamento de elétrons, né? Ninguém perde elétron, ninguém ganha elétron, mas todos compartilham o elétron disponível. Dessa maneira, é uma ligação, né? Uma ligação bastante proveitosa nesse sentido. Não há desperdício de elétrons, não há falta de elétrons, não há excesso de elétrons, todos compartilham de forma harmoniosa, digamos assim, o elétron. E o elétron em si, o elétron não sabe, né? Todos os elétrons têm as mesmas características. Então, o elétron do átomo de oxigênio, ele não sabe que é um elétron de átomo de oxigênio. O elétron do átomo de hidrogênio também não sabe que é um elétron do átomo de hidrogênio. E todos eles, né, compartilhando aqui, eles convivem, né, convivem harmonicamente, convivem sem nenhum problema. Então, não há nenhuma característica aqui que levaria o elétron do átomo de oxigênio, né, ser mais importante ou menos importante que o elétron do átomo de hidrogênio. Um outro tipo de ligação é a ligação iônica. A ligação iônica também tem características muito interessantes, né? Alguns átomos preferem esse tipo de ligação. Claro que nós entendemos que nem todos os átomos se unem a outros átomos. Há átomos que não se unem de forma nenhuma, como os gases nobres. Eles têm as suas camadas externas preenchidas corretamente, por isso não se associam com nenhum outro átomo. Por isso que recebem o nome de gases nobres, né? As ligações iônicas, elas são muito interessantes também, né? Porque vamos pegar aqui o átomo de sódio. Sódio é esse átomo que está aqui representado por essa bolinha vermelha, né? O Na. O Na é o sódio. O sódio, ele tem 11, né? Ele tem 11 elétrons, de forma que na primeira camada, né? Ele tem 2, na segunda camada ele tem 8 e na última camada ele tem um só, ou seja, ele precisa perder esse elétron aqui para ficar com 8 elétrons na última camada. O cloro, por sua vez, né, que é esse átomo representado por azul aqui, ele tem 17 elétrons na última camada, 17 elétrons, desculpe, e na última camada ele só tem 7, né, então ele precisaria ter mais um para ficar com essa camada fechada, né. Eletricamente eles são neutros, né, o sódio tem 11 prótons e 11 elétrons, o cloro tem 17 prótons no núcleo, e 17 elétrons, eletricamente ele está estável, ele está corretíssimo, mas a distribuição eletrônica, né, permitida, ela faz com que haja uma ausência aqui no cloro de um elétron e há um excesso de um elétron no sódio. Dessa forma, esse elétron aqui se une, né, do átomo de sódio se une ao átomo de cloro, formando assim uma molécula de cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Então, o sódio passa a ter uma carga positiva, se tornando um cátion, né, chamado cátion, tem uma carga positiva, e o cloro passa a ser um ânion, né, se tornando um íon. Por quê? Porque ele agora vai ter ao redor dele um elétron a mais do que o número de prótons, mas isso funciona dentro de uma molécula, né? O tempo todo eles estão compartilhando esse elétron dessa forma, né? Isso garante então que um que tenha mais passa para o outro que tenha menos, sem nenhuma, né? Sem nenhuma complicação, sem nenhum artifício diferente de eu tenho mais e por isso eu sou melhor que você, você tem menos, você é pior que eu. Na verdade, compartilha-se o elétron, quem tem mais compartilha com quem tem menos, né? Então, dentro da estrutura
molecular da estrutura das moléculas a esse total compartilhamento de elétrons. E os elétrons não sabem se são de um átomo ou se são de outro. E o cloreto de sódio também forma o nosso famoso sal de cozinha, o nosso sal que dá sabor aos alimentos e que tem muitas características importantes para o desenvolvimento das células orgânicas. Né? As células orgânicas precisam do cloreto de sódio para realizar o processo de alimentação, de trocas de outros elementos entre as membranas das células, por exemplo, que tudo funciona a partir desses dois íons, né? Esses dois íons que estão aqui, juntamente com outros, né, de outras ligações que aparecem também, que nós não vamos estudar aqui hoje, mas simplesmente isso aqui faz com que os elementos químicos que são absorvidos na alimentação, que chegam pelo sangue nas células, eles passam a entrar dentro das células, né, das células dos seres vivos, e aí processa-se a alimentação dessas células e também a excreção de qualquer elemento que não é necessário para aquela célula. Então, o cloreto de sódio é muito importante na alimentação, assim como a água, né? Esses dois elementos, essas duas moléculas, o cloreto de sódio e a água, o sal e a água, eles são a base da alimentação. Toda a nossa alimentação precisa de água e cloreto de sódio. São as duas moléculas chamadas inorgânicas, são as duas moléculas naturalmente encontradas na natureza que servem como alimento. Todas as outras moléculas que formam o alimento, tanto para ser humano quanto para animais, são moléculas retiradas do solo pelas plantas, que unem essas moléculas com carbono e nitrogênio da respiração da planta e passam a formar compostos orgânicos que servem para a alimentação. Então essas duas aqui são as duas únicas que aparecem diretamente na natureza, né? Então são a base da nossa alimentação. E se você já acompanha os estudos das Parashot Shavuot, das Parashot Shavu, as porções da semana, você já percebeu que a alimentação do homem não é só aquela que entra pela boca, mas aquela que sai da boca do Eterno, né? A alimentação que nos vem, que é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é o alimento que nos alimenta. E a palavra do Eterno, muitas vezes, ela é comparada com a água e com o sal. Né? Com o sal e com a água, a palavra do Eterno muitas vezes nos é apresentada dessa forma, ou seja, o alimento que nos torna sadios, saudáveis. Um outro tipo de ligação é a ligação metálica. Né? Alguns átomos, como por exemplo o ferro, o cobre, eles têm características muito especiais e eles possuem na sua última camada um elétron, né? E devido à quantidade de elétrons que eles têm, eles são chamados de metais, né? E as ligações metálicas, elas permitem que esse último elétron fique livre e possa circular entre todos os átomos dessa forma, trazendo essa eletricidade que existe dentro de moléculas para um ambiente muito maior, o que nos permitiu nos últimos séculos, né, nos 2 últimos séculos, nos permitiu, desde o final do século XIX e o século XX, nós desenvolvemos muita tecnologia graças ao uso
da eletricidade, essa eletricidade que vem dessa ligação metálica. E todas essas três ligações são as ligações entre átomos em todo o universo. Né? Todo o universo, a matéria é composta de átomos que se unem, né? De uma dessas três formas, uma coisa bastante simples, uma forma bastante simples de se criar, né? Uma infinidade de materiais diferentes. Então, nós vimos no último encontro, nós vimos que a matéria, né, ela só existe quando nós identificamos o lugar em que ela está, ou seja, o espaço que ela ocupa e o tempo em que nós a estamos observando, o tempo que nós identificamos essa matéria. E aí nós temos hoje o estudo da relação entre essas três grandezas, matéria, espaço e tempo, ou, como nós vimos no primeiro verso da Escritura, o tempo, o espaço e a matéria. Então, nós vemos que a matéria ela é identificada quando nós estabelecemos a ela, nós ligamos a ela um sistema de referência, né? Um sistema de referência que nos diz como localizar aquela matéria. Agora, claro que esse sistema de referência ele não é comum a toda a matéria. Não existe um sistema de referência único, absoluto, que se possa descrever toda a matéria do universo nesse sistema. Nós podemos identificar sistemas de referências, digamos assim, localizados ou em volumes pequenos, onde nós podemos estudar a matéria naquele pequeno espaço. E o tempo sempre flui, né? Sempre flui para a frente, ou seja, enquanto na matéria a matéria pode andar no espaço para um lado ou para outro, ou seja, ela pode avançar ou pode retroceder de um ponto em que identificamos como sendo origem, o tempo ele não pode retornar, ele sempre é progressivo, ou seja, sempre há a evolução da matéria no sistema de referência, né? Então, esse tempo ele nunca volta do momento da sua origem. E esse sistema de coordenadas, que nós identificamos aqui como três eixos x, y, z e o tempo, nós chamamos de sistema de referência para aquela matéria, para aquela partícula, como nós chamamos na física muitas vezes corpo, partícula, matéria, né? Quantidade de matéria sempre são representando esse conjunto de átomos, né, que formam essa matéria. Nós identificamos a matéria no sistema de referência, porque ela pode estar em qualquer posição nesse sistema de referência. Nós identificamos fazendo uma projeção, né? Por exemplo, pegamos aqui esse plano XY, né? Esse plano que está aqui no X e no Y, fazemos uma perpendicular, né? Uma perpendicular a esse plano e fazemos aqui uma perpendicular ao eixo X. Então nós sabemos a posição X dessa partícula, mas ela está para lá, né? Então nós fazemos aqui também uma projeção no plano YZ, ou seja, fazendo essa projeção nesse plano, nós temos aqui a posição Y e também nós temos a posição Z nesse sistema. Então, aqui sim, nós identificamos essa partícula dizendo que a sua posição é x, y, z no tempo t. Né? No tempo em que observamos, naquele momento em que observamos, ela estava na posição x, y, z. Então, nós podemos agora estudar a posição e a variação dessa posição com o fluir do tempo, na evolução do tempo, e identificar
como essa matéria se movimenta. Então nós podemos traçar como o sistema de coordenadas x, y, z como um sistema S, né, a posição no sistema de coordenadas. E observar a posição que a partícula ocupa com o fluir do tempo. E aqui nós observamos o seguinte, né, e no espaço a matéria pode iniciar o seu movimento no instante zero. É muito comum a gente definir como instante zero aquele instante em que nós iniciamos a observação. E esse instante zero também nós podemos dizer que aquela posição era a posição zero. Pode ser qualquer posição, mas a gente identifica como sendo aquela posição inicial e colocamos ela como zero. Então, por exemplo, você quer medir uma distância qualquer, né? Vamos pegar aí uma largura de uma porta, por exemplo. Você tem uma escala de 1 metro, e você coloca o zero dessa escala de um lado da porta e mede o tamanho da porta pela escala, utilizando o ponto em que ela vai atingir o outro extremo da porta, né? Então aquele é o do zero a, vamos por 80 centímetros. Mas se a sua escala está quebrada, ela começa no número 10, então o 10 passa a ser a sua origem, o seu zero, e você vai medir no 90, então 90 menos 10, você vai ter os 80 centímetros da porta. Então esse zero é uma referência, né? Esse zero aqui, esse número, né? Esse número, ele é uma referência para início do tempo. O seu cronômetro já podia estar andando, você pode estar medindo no seu relógio de pulso e passar a adotar que aquele instante em que você começa a observar é o seu tempo zero. O tempo zero é qualquer tempo em que se inicia uma observação. E nós podemos, no espaço, andar para o lado em que cresce a medição ou o lado em que decresce a medição, ou seja, definir que para uma direção o espaço é positivo e para outra direção o espaço é negativo. É preciso ter claro que não existe distância negativa, né? É apenas uma convenção. Nós decidimos que esse ponto é o zero, então tudo que está para cá é negativo, o que está para cá é positivo, mas a distância sempre é positiva, sempre se caminha num espaço, né? Num espaço real, num espaço que existe à nossa frente. Sempre andamos para um lado ou para o outro, né? considerando a origem como sendo o ponto de mudança do sentido do movimento. Então nós dizemos que essa partícula M está nessa posição S0 no tempo T0. Nós começamos a medir no tempo zero, né, e em um determinado tempo ele está no T0. Nós podemos adotar que essa posição em T0, o S0, é a posição inicial. Normalmente nós identificamos como S0 e T0 a posição inicial de uma partícula, de um movimento, e o tempo T0, o tempo em que nós iniciamos a contagem. Só que o tempo sempre caminhará para a frente, sempre caminhará no sentido de crescimento, né? Um tempo anterior a zero pode existir? Pode existir no sentido de você fazer uma referência a ele, né? Você pode dizer que em um momento anterior ao início da contagem, né, ao zero, você observou alguma coisa, mas você não pode em nenhum momento, né, voltar a esse tempo anterior ao início da contagem. Você pode se referenciar a ele. É diferente, por exemplo, do espaço, né, que eu posso fazer com que essa partícula venha para o lado de cá
sem problema algum, mas eu nunca posso fazer essa partícula ir para essa direção no tempo, ela nunca pode estar aqui, né? Ela sempre vai estar desse lado, né, do meu gráfico. Então isso é sempre bom ter claro, né, porque no imaginário do ser humano é muito possível, seria ótimo, seria maravilhoso retornar antes da origem do tempo, né? Antes da origem do tempo não se tem como retornar. Então, vamos observar o movimento de uma partícula nesse sistema de espaço e tempo, considerando que ela parte de um ponto inicial, onde o tempo inicial de contagem é T0 e a posição inicial ocupada pela partícula é S0. Passado um tempo T1, ou seja, depois de um tempo de contagem T1, a partícula foi para uma posição S1. Ela estava em S0, né? Ela estava em S0 e foi para S1, ou seja, durante o decorrer de um tempo T1 menos T0, a partícula saiu da posição S0 e foi para a posição S1. Dessa maneira, a gente identifica esse espaço percorrido. O espaço percorrido, que é a distância final menos a distância inicial, como nós fizemos na porta, né? Medimos 90 e tiramos 10, que foi o ponto inicial que nós colocamos na nossa escala quebrada, e aí medimos 80 centímetros. E o cronômetro, o relógio, nós iniciamos a contagem do tempo lá numa indicação qualquer, e numa indicação posterior nós fazemos a diferença e temos o intervalo em que aconteceu esse movimento. Então nós podemos dividir essa distância por esse tempo. Aí nós temos a taxa de mudança de posição. Taxa de mudança de posição de quê? Da partícula M, dessa partícula M. Então essa partícula M, ela, durante o tempo que foi de T0 a T1, ela se movimentou de uma posição S0 para uma posição S1. Né? Se nós consideramos que o S0 é o zero, é o nosso início de contagem, e que o T0 também é zero, é nosso início da marcação do tempo, nós podemos chamar essa diferença de posição de S e diferença de tempos registrados de T. E aí nós temos a expressão M multiplicado por S dividido por T. Aqui, uma relação entre as três grandezas fundamentais, ou seja, a posição, né, da partícula se modificou durante um intervalo de tempo T. Né? A posição S se movimentou durante um tempo T, essa partícula M se movimentou, ou seja, com o fluir do tempo, a partícula mudou a sua posição na taxa de S sobre T. Então, dessa maneira, nós relacionamos as três grandezas e identificamos o movimento dessa massa M. Né? Os físicos gostam muito de reduzir o número de letras, né, para facilitar as relações matemáticas. Então, esse espaço S dividido pelo tempo T é chamado de velocidade. A velocidade é a taxa de mudança da posição, ou seja, com o fluir do tempo, a posição muda de um lugar para outro. Né? E também, já reduzindo mais um pouquinho, nós dizemos que a massa que modifica a sua posição durante um intervalo de tempo, né, esse produto, massa vezes velocidade, é chamado de quantidade de movimento. Então, assim nós temos que P é a massa se movendo de uma posição para outra no decorrer de um intervalo, né, um intervalo de tempo. Normalmente nós não falamos intervalo de tempo, porque intervalo sempre é de tempo, mas fica mais
claro, mais fácil para você entender que nós estamos falando de um intervalo de tempo. Então nós podemos partir de uma posição inicial, de um momento inicial, onde tinha aqui uma partícula se movendo e nesse ponto ela tem uma quantidade de movimento P0 e depois de um tempo, no decorrer de um tempo T0 a T1, ela se movimentou de S0 para S1, ou seja, ela se movimentou nessa direção. E aqui, então, nós podemos dizer que o seu momento é M multiplicado por S1 menos S0, T1 dividido por T1 menos T0. E depois de algum tempo, ela alcançou uma outra posição, uma posição S2, né, que se deu no tempo T2, ou seja, ela voltou no espaço, né, ela voltou no espaço, mas ela evoluiu no tempo. O tempo não retorna, ela só retorna no espaço. Essa distância, então, ela é uma distância, digamos, negativa, porque esse ponto S2, que nós identificamos com o ponto S0, né, esse ponto S0 é a mesma posição, nós vemos que ele está mais próximo do zero que o S1, ou seja, ele é menor que o S1. Então, S2 menos S1 vai dar um valor negativo para essa quantidade de movimento, não significando nada além de dizer que ela retornou para a posição anterior ou uma posição mais próxima do início da contagem da distância. Então é como você sair da sua casa e ir até algum lugar, né? Vamos supor, você vai até uma padaria, compra o seu pão e volta para a sua casa. Então você foi numa direção e voltou para casa. Só que você gastou 10 minutos para ir, vamos supor, 10 minutos para ir e voltou em 15 minutos. Você não vai chegar na sua casa 5 minutos antes de sair, você sempre vai chegar na sua casa 25 minutos depois que você saiu de casa. O tempo não retorna, o que retorna é simplesmente a posição, né? Então nós temos essa forma de escrever, né? De escrever esses deslocamentos que a gente faz no nosso dia a dia. E todo o universo funciona, né? Funciona dessa maneira. Então vamos agora observar o seguinte esquema, né? Nós estamos numa posição S0 no momento em que nós iniciamos a contagem do tempo, estamos lá com uma velocidade zero, estamos parados. Depois de passado um tempo, né, no tempo T1, nós observamos que estamos nesse sistema de referência, nós estamos no mesmo lugar. E passado muito tempo, nós estamos no mesmo lugar, ou seja, nós não nos movimentamos, a nossa velocidade foi zero, né? Ou seja, o nosso momento, quantidade de movimento é zero. Nós temos uma velocidade zero, nós estamos parados nesse sistema de referência. É aquele momento que você está, por exemplo, no Shabat em casa, né? Você não está saindo de casa, você não está se movimentando, você não saiu para qualquer lugar, você não está trocando a sua posição com o passar, né? Com o passar do tempo no Shabat, por exemplo, né? Então você está parado dentro de casa. É isso que se diz ficar parado, né? Ficar parado é não mudar a sua posição. Ah, mas eu não posso nem me levantar? Pode se levantar. Aqui nós estamos, né, dando um exemplo do que é estar parado dentro de casa, mas você não está se movimentando em relação ao sistema de referência, por exemplo, a rua, a esquina, a cidade em que você está. Você não está se movimentando nesse sistema de referência, a menos de talvez um pequeno movimento para lá e para cá, né? Não é esse o caso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos demonstrando que uma partícula que não muda a sua posição com o passar do tempo, ela está parada. Uma pedra que está no meio
do quintal ali, que está parada desde que você construiu a sua casa, ela está no mesmo lugar, o tempo passou e você não viu essa pedra se mover, ou seja, ela está parada. Claro que nesse sistema de referência que é a sua casa, porque o planeta Terra gira em torno do seu eixo, o planeta Terra faz uma translação ao redor do Sol, o sistema solar faz uma outra translação ao redor de um ponto médio, esse ponto médio gira dentro da galáxia. Então, você está parado, essa pedra está parada no teu sistema de referência, mas num outro sistema de referência ele pode estar se movimentando, né? Então, nós temos sempre que adotar o sistema de referência, né, para apresentar os nossos resultados. Isso é muito importante porque nada no universo está parado. A gente pode falar de algo parado no sistema de referência local. Vamos agora observar a mesma ocorrência, só que passado o tempo T0 a T1, a partícula se moveu de S0 para S1. Passado um momento T2, né, a partícula está numa posição S2, ou seja, nós temos aqui na posição T1 a partícula com uma quantidade de movimento P1 e na posição T2, no tempo T2, ela está com uma quantidade de movimento P2, né? Se a gente considera esses intervalos de tempos iguais, vamos supor que a gente marca de minuto a minuto, de hora em hora, de segundo a segundo, sempre a mesma quantidade de tempo decorrido aqui, nós identificamos também, né, se identificamos que o espaço percorrido é o mesmo, ou seja, para ir de T0 a T1, a gente andou uma distância, para ir de T1 a T2, nós andamos a mesma distância. Nós dizemos que essa partícula se moveu numa linha reta, né? Ela caminhou numa linha reta, né? Ela caminhou numa linha reta e a sua quantidade de movimento final é a quantidade de movimento inicial, ou seja, essa partícula ela está se movendo com uma quantidade de movimento constante, ou seja, com uma velocidade constante. Então essa é a velocidade constante, né? Então a partícula se moveu de um ponto ao outro sempre com a mesma velocidade. Você, às vezes na estrada, você está ali numa condição segura, né? Você está numa estrada tranquila, numa reta, e você está andando 80 km por hora, você anda muito tempo nessa mesma velocidade, ou seja, a sua velocidade é constante, né? A sua velocidade, com o passar do tempo, com o passar dos minutos, é sempre a mesma. Você põe lá o seu controle de velocidade numa posição fixa e o carro vai controlar a velocidade para andar sempre naquela velocidade constante, né? Então, a partícula também se move dessa maneira. Então, nós dizemos que a velocidade é constante e a massa se movimenta em linha reta nesse sistema de referência. Nós sempre observando que andar na sua estrada em linha reta não quer dizer que alguém observando de uma nave espacial, por exemplo, observaria você andando numa curva. Por quê? Porque a Terra gira em torno do seu eixo, a Terra translada ao redor do Sol. Então, em outro sistema de referência, pode ser que você estivesse, né, a conclusão daquele observador é de que você estaria no movimento, num outro tipo de curva. Sempre o sistema de referência se refere a algo local, a algo que tem dimensões reduzidas. Existe um outro caso, né, que é um caso absurdo, de você estar no momento T0 na posição S0, mas também estar na posição S1 e também estar na posição S2 em cada uma
com esse momento, mas a gente verifica aqui que o tempo final e o tempo inicial é o mesmo. Então nós estamos dividindo por zero, né? Divisão por zero matematicamente é impossível, nós não podemos dividir por zero, isso é algo indefinido matematicamente. Então quer dizer que nesse sistema de referência é impossível se estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Você sempre vai estar no mesmo lugar, né, se o tempo não mudar. Se o tempo não mudar, você está parado, né? Mas o tempo muda, o tempo evolui, então você não está nunca, né, nunca no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Isso é uma observação muito interessante, porque se você olhar num outro sistema de referência em que você pudesse estar parado numa posição num tempo t0, em outro sistema de referência você estaria mudando a sua posição, né? Isso é só para você começar a pensar, né, que há mais, né, há mais resultados a serem observados em simples conceitos da física, né? Isso levou a uma revolução dentro do estudo da mecânica e que levou ao princípio da relatividade, né, conforme é conhecido aí mundialmente. Se o Eterno permitir, mais à frente a gente pode estudar um pouquinho mais, mas aí precisaremos estudar conceitos mais aprofundados. Mas vamos considerar novamente a nossa partícula iniciando no momento T0, S0 e com as condições iniciais zero, ou seja, o P0 igual a zero. No momento P1 ela está numa posição S1 com o momento P1, e no momento T2 ela está numa posição S2 com um momento P2, né? E aí nós consideramos também que o intervalo de um ponto T0 ao T1 e do T1 ao T2 são iguais, mas as distâncias percorridas agora são diferentes, né? Então nós verificamos que o momento P2 é diferente do momento P1, né? Você andou aqui mais espaço no mesmo intervalo de tempo do que andou aqui, né? Aqui você andou um pequeno espaço e aqui você andou um espaço maior, utilizando a mesma variação de tempo. Então nós estamos dizendo que essa massa ela não está caminhando em linha reta, mas ela está caminhando numa curva, né? Então nós dizemos que a velocidade varia no tempo, ou seja, a massa está acelerando nesse sistema de referência. Pode estar acelerando se essa distância fosse menor, no mesmo intervalo de tempo ela estaria desacelerando, ou seja, ela estaria andando mais devagar. A velocidade varia com o tempo. Você usa muito isso no seu automóvel, né? No automóvel você está numa estrada ali a 80 por hora, aí de repente você precisa ultrapassar um veículo mais lento na sua frente, e aí você acelera o seu carro, né? Ultrapassa aquele veículo e lá na frente você volta à sua velocidade normal de cruzeiro, de 80 km por hora, né? E assim você acelerou. Em outro momento você desacelera, porque os carros estão mais devagar, mas você não consegue ultrapassá-lo, né? E aí você então desacelera, você vai percorrer uma distância menor no mesmo intervalo de tempo. No final, né, do início da sua viagem até o final da viagem, você tem o espaço que você percorreu e você tem o tempo que você gastou para percorrer aquele espaço. Então vamos supor que a cidade que você estava a 80 quilômetros e você levou 1 hora para sair do seu local e ir até o local final. Nós dizemos que a sua velocidade média foi de 80 km por hora, mas você sabe
que em alguns momentos você acelerou, em outros momentos você desacelerou, mas no final, né, você levou 1 hora para percorrer aqueles 80 quilômetros. Então foram 80 quilômetros por hora a sua velocidade média, né? Na física, nós gostamos muito de trabalhar com esse intervalo de tempo muito diminuto, ou seja, um tempo bastante reduzido. Ou seja, se a gente pegar essa curva em que nós andamos com aceleração e verificarmos o espaço percorrido no intervalo de tempo, nós podemos medir o espaço cada vez com o tempo mais reduzido. Então, por exemplo, em vez de 1 hora, você marcar de meia em meia hora, você marcar de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, de minuto a minuto ou a segundo a segundo. Então aí você faz o seu tempo reduzir, o seu intervalo vai reduzir o seu tempo inicial e o seu a sua próxima medição no tempo imediatamente depois. Isso vai fazer com que essa distância vai se tornando cada vez menor, né? Então é isso que dá o velocímetro do teu carro. Ele vai marcando a posição, o quanto andou com um intervalo de tempo bem reduzido, né, da ordem de frações de segundo. E aí você vai ter, né, uma variação de espaço por uma variação infinitesimal, que nós chamamos de infinitesimal, essa variação muito pequena. Isso nós chamamos de derivada, né? Derivada temporal do espaço. Essa derivada significa exatamente isso, né? Que a gente está reduzindo, né? Reduzindo o tempo de medição entre um tempo e o seguinte, e reduzindo a distância, né? Essa é a velocidade instantânea. Você levou 1 hora para percorrer um espaço de 80 km por hora. Essa foi a sua velocidade média. E nos instantes, se você lembra, você olhou no velocímetro, em alguns momentos estava 100, outros momentos estava 70, outros momentos estava 50, outros momentos estava 120, ou seja, a sua velocidade instantânea variou, mas a sua velocidade média, né, a sua velocidade média foi aquela que mostra a distância entre o ponto inicial e o ponto final, ou seja, o ponto inicial e o ponto final, e o tempo decorrido do início ao fim. Mas instantaneamente você tem como saber a sua velocidade em cada um desses pontos. Esse é o conceito de derivada, né, de derivação. Derivação nada mais é do que reduzir esses intervalos. Mas a derivação, ela é muito útil na física, porque existem ferramentas matemáticas que nos permitem trabalhar com esse tipo de razão aqui, né, que é muito mais prático, muito melhor do que trabalhar com esse tipo de razão, né, com esse tipo de apresentação da taxa de variação da distância. Então, nós vamos ficando por aqui hoje, né? No próximo encontro, daqui 2 semanas, nós vamos então trazer mais detalhes sobre o estudo do movimento, o estudo da relação de massa, espaço e tempo, as 3 grandezas fundamentais, né? As 3 grandezas fundamentais que nós encontramos no primeiro verso da Escritura. Nós vamos entrar em outros conceitos mais aprofundados, vamos falar sobre aceleração, sobre força, sobre energia, né? Então, aguardo você no próximo encontro. Caso você esteja tendo dúvidas, caso você queira ter mais detalhes, mande nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, a sua questão, né, para que a gente possa
esclarecer para que a gente possa trazer mais explicações para você desse estudo de um pedacinho da física.